Fala, torcedor colorado, F11 falando. Vamos conversar hoje sobre esse jogo. Vamos jogar Inter e Atlético Mineiro. Jogo pela 12ª rodada do Brasileirão. E um jogo fundamental, um jogo onde nós temos que começar a mostrar uma regularidade, uma estabilidade nesse momento positivo que nós viemos vivendo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Mas antes de tudo, vou pedir para você, deixa o seu like, para aí um minuto, já vai lá, deixa o like lá, assiste o vídeo, daí se não gostar, depois tira o like, mas já deixa ali para não esquecer, ajuda bastante e eu conto com isso. Também, se não é inscrito aqui no canal, tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Venha com a gente aqui com as good vibes coloradas, com pensamento positivo, com a energia do bem. Venha conosco, se inscreva no canal, faça parte dessa corrente, vamos acreditar e vamos ter esperança, né? E também acione lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para ficar informado. E deixe seu comentário para a gente trocar uma ideia, né? A gente poder falar sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar? Então tá. Solta a vinheta! Pois bem, vamos conversar então sobre Inter e Atlético Mineiro, 12ª rodada. Jogo que o Inter é mandante, mas ainda longe de casa. Vai jogar no Heriberto Wilson lá em Criciúma, né? E fica mais uma vez aqui nosso agradecimento, desde logo, né, ao clube do Criciúma, a diretoria do Criciúma, a cidade de Criciúma, que nos acolhe de maneira tão bonita, tão afetuosa, né? Santa Catarina em geral, especificamente Criciúma lá, que nós vamos jogar no Heriberto Wilson, que na verdade está chamando de Beira Rilse, se transforma no Beira Rilse, né, que tem se dito, porque realmente é uma maré vermelha que toma conta, e o Inter tem feito uma festa bonita aí nesse período, né, que a gente está longe de casa, em decorrência de tantas coisas, das enchentes do Rio Grande do Sul, e o Inter acabou estando longe de casa, mas o Inter está sendo muito bem recebido e lá em Criciúma, nos jogos que tem feito na qualidade de mandante, que é o caso de hoje. O Inter vai estar como mandante e contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Inter vai, no jogo seguinte, também é no Heriberto Wilson, mas aí o Inter vai estar como visitante, né? Porque nós vamos enfrentar o Criciúma nesse mesmo estádio, né? Pois bem, mas o jogo de hoje, contra as 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, é um jogo que eu estou querendo trazer para vocês aqui a ideia da gente tentar buscar uma estabilidade, uma regularidade, mesmo ante as adversidades. Porque se a gente for ver o contexto do Inter, ele é positivo, né? Tendo essa questão de estar tanto tempo sem estar jogando no Beira-Rio, né? Indo e retornando a Porto Alegre, com jogos então como mandante, mas não na sua casa propriamente dita, que é o estádio Beira-Rio. Mas dentro do quadro, o Inter tem se mantido numa posição muito favorável na tabela, né? Tivemos aquele tropeço especificamente contra o Vitória, onde até aquele jogo, claro, nós queremos a vitória, mas um empate já seria bom, porque aquele pênalti do Alário no último lance do jogo nos decretou a vitória, e um ponto faz diferença. Mas foi um tropeço, e ali, nós estamos falando de 2 rodadas atrás, né? 3 rodadas atrás, o Inter, naquele momento, viveu uma turbulência, porque o Inter perdendo para o Vitória, naquela situação, sem um futebol convincente, se mostrava, o Kudê começava a sofrer uma pressão muito forte. Muito forte. Tanto é que nos vídeos lá naquela oportunidade eu coloquei que o Inter teria decisões na sequência dos jogos de Corinthians e no Grenal, com dois rivais. Além de decisões em campo, o Inter teria decisões de extra-campo. Muito importante que passariam por aqueles jogos. Pois bem, o Inter enfrentou o Corinthians, fez um jogo de muita valentia, porque o que sentimos também muita falta no jogo contra o Vitória da Bahia foi da questão anímica dos jogadores, né? Apesar de sempre ponderando, sempre com a consciência, né, do distanciamento, das questões físicas, todas aquelas questões que são atinentes a esse momento de dificuldade que o Inter vive, longe de seus domínios aí, por questões de viagem, seja. Mas, a despeito disso,
não se viu, né, o Inter com uma maneira competitiva, diferentemente já no jogo contra o Corinthians, né, onde o Inter ganhou com uma questão competitiva. O Inter competiu, o Inter brigou, o Inter lutou, vários jogadores se sobressaíram neste aspecto. O Inter precisou segurar o resultado, segurou, jogou, firmou, botou o pezinho no chão, sandalinhas da humildade, como eu digo, e enfrentou o jogo e buscou um resultado positivo contra o Corinthians, onde saímos fortalecidos ali naquele momento. E fomos para um Grenal dessa forma, e no Grenal, mais uma vez, o Inter mostrou esse aguerrimento, essa superioridade em relação ao nosso rival, o Grêmio, que estava muito mal na tabela, né, mas sempre é um Grenal, e o Inter foi lá e ganhou o jogo, também por 1-0, né, num gol do Vitão ali, que acabou sendo gol contra do zagueiro gremista, mas em cima também das suas individualidades, com o retorno do Alan Patrick, que foi muito importante, fez inclusive a jogada do gol, e o Inter ali se mostrou também, mais uma vez, e saindo de um Grenal, o Grenal sempre representa, o Grenal, eu digo, é um campeonato dentro do campeonato, ele se representa em si mesmo, e saímos então muito fortalecidos, saímos satisfeitos, felizes, né? Claro, tanto pela nossa vitória e também pelas consequências negativas que trazem para o nosso rival, porque essa dualidade aqui no nosso estado entre o Inter e o Grêmio, né? Então, claro, o Grêmio lá numa situação muito ruim na tabela, na penúltima posição, e o Inter foi lá e sedimentou isso, trouxe uma crise maior ainda para o rival, mas pensando na gente, também fortaleceu nossas ideias, nossas convicções de que a gente ainda pode fazer um trabalho muito grande. Por quê? Porque estamos ganhando, estamos com pontuação satisfatória, temos jogos atrasados, estamos longe de casa, passando por questões de dificuldade muito grande, com jogadores servindo suas seleções na Copa América, jogadores fundamentais, contratações importantes do clube, Valência, que já estava há mais um tempo, mas que para mim desses aí é o mais importante, o Borré, que estava chegando, estava ganhando, querendo ganhar uma sequência, e o Rocher, que é uma firmeza lá atrás, uma solidez nossa muito importante, até pela sua liderança, se bem que eu vou aproveitar para falar do Fabrício, que é uma grata surpresa. O Fabrício, 38 anos, nunca tinha jogado um jogo de Série A e realmente veio com uma bagagem importante lá da final que ele fez, ele participou do Nova Iguaçu, que fez aquela campanha boa no Campeonato Carioca, e o Inter trouxe e ele tem dado resultado, inclusive no Grenal, fez uma defesa decisiva ali, numa chegada do lateral do Grêmio, que ele fechou o gol ali e nos ajudou muito. Mas então o Inter vai para esse jogo contra o Atlético agora, precisando buscar isso que eu estou dizendo, regularidade, uma estabilidade neste momento. Porque o Inter, né, nós sabemos, ele tem a tendência de ser um eletrocardiograma. Né? O Inter é aquela situação, né? Nós vamos, precisamos lá ganhar, vamos lá, ganhamos. Aí, bom, agora nós temos que cumprir aqui. E vamos lá e de repente não temos o êxito. É essa a história, é essa chave que nós precisamos mudar. E esse jogo é muito importante para isso. Claro que nós temos um grande adversário, com uma camiseta muito pesada, que merece todo o nosso respeito, que é o Atlético Mineiro, né, com jogadores importantes. Mas o Inter é mandante do jogo. Apesar de não estar no Beira-Rio, o Inter é mandante, vai ter a sua torcida lá, torcida apaixonada, que deu um show lá no Couto Pereira, né, com um menor número, né, como visitante lá no Couto Pereira, no Grenal, comandou o espetáculo na vitória colorada lá em Curitiba. E agora tenho certeza que vai ser muito apoiado pela torcida, mas não é a nossa casa, mas é um jogo como mandante. Na tabela conta como mandante. Né? Nós temos que pensar assim. Quando a gente olha lá na tabela, esses jogos são em casa. Em casa, né, o mandante tem muito mais obrigação, né? Quando a gente joga com rivais de mesma valia, né, como o Atlético Mineiro, nós temos a obrigação, quando estamos em casa, de ganhar. E não é diferente por estarmos lá no Ribeirão do Rio, temos que fazer valer. E nós temos assim também, falando do lado do Inter, algumas questões, umas peças que não vão poder jogar, e o Inter vai fazer algumas substituições, mas fizemos elenco. Aí vem a questão do elenco, da montagem do elenco, que tão importante para nós e que nos fez tão falta em outros campeonatos, que chegamos perto de título e perdemos por ausência talvez de elenco em alguns momentos. Hoje nós temos, e é isso que vai nos dar estrutura. O Inter está muito bem defensivamente. O Inter é a melhor defesa do campeonato. E isso é um valor muito importante. Nós não temos feito gol, mas vamos ganhar de 1-0. Nós cansamos de ver campeões, times aí, que foram lá e ganhavam de 1-0. Né? Ganhavam de 1-0, mas ganhavam o jogo.
com uma solidez defensiva. O Inter tem essa solidez defensiva, espero vê-la em campo hoje. Apesar das alterações, a composição é uma composição que você conhece, porque na zaga deve jogar o Vitão e o Mercado. São jogadores que têm uma boa experiência jogando juntos, inclusive, né? E eu acho que o Mercado nesse jogo realmente é importante, até pela presença do Hulk do outro lado. Eu acho que o Mercado, com a sua experiência, sua força física, vai ser importante para esse enfrentamento. E vamos ter daí o Fabrício no gol. Nas laterais joga o Hugo Malo, o Bustos está suspenso. Joga o Hugo Malo, que vai fazendo uma ele já tem por característica uma questão mais defensiva que o Bustos, deve exercer isso, né? Para proteger do ataque do Atlético Mineiro, que é o ponto alto da equipe deles. E na esquerda, então, devemos ter o René. Aí, mais uma vez, o René eu acho um bom jogador. Só que a gente tá por aqui com o René porque ele entrega, né? Ele principalmente nos momentos decisivos, ele entrega o jogo. Ele peca em situações fundamentais, mas no todo ele é um bom jogador cumpridor. Eu gostei muito de Robert Renan quando teve por ali, mas acredito que o René, tendo condições, vai o René, né? E aí nós temos uma abertura de campo que deve jogar o Thiago Maia, o Fernando também está suspenso, então joga o Thiago Maia na abertura de meio de campo. Aí nós vamos ter uma questão, o Alan Patrick joga ou não joga? Eu acho que joga de novo, jogou lá, acho que foi bem, né? É uma passe importante, então eu acho que o Alan Patrick vai pro jogo. Indo o Alan Patrick pro jogo, eu acho que o Arangues, pelo momento, fica fora e joga o Bruno Henrique. Aí teremos uma composição com o Thiago Maia, o Bruno Henrique, né? O Thiago Maia um pouco mais posicionado, o Bruno Henrique saindo um pouco mais, mas os dois de volante, com uma atribuição de marcação maior, né? E mantendo o que eu acho que é muito importante, que é uma questão que surgiu lá no jogo contra o Corinthians, foi mantido, eu saudei isso no jogo no Grenal, e para ser mantido hoje, que é o Wesley na direita e o Wanderson na esquerda. O Wesley que também tem uma preferência do lado esquerdo, mas quando ele foi pela direita ele também foi muito bem, obrigado. E aí o Alan Patrick ali atrás, encostando no Alário, que eu acho que jogou com um pouquinho ainda muito abaixo lá no jogo no Grenal, né? Ele ainda estava com uma questão no ombro e tal, o Lucas não estava à disposição, o Alário foi pro jogo, vamos ver se hoje ele já está melhor para esse enfrentamento. Falando do outro lado, aí só vou dizer, então se o Alan Patrick por acaso não jogar, aí eu acho que entra o Arangues, faz esse posicionamento um pouquinho mais atrás junto com o Thiago Maia, avançando o Bruno Henrique, talvez para esse posicionamento mais central atrás do centroavante, né? Eu acho que daí vai passar por isso aí, eu acho que não vai ter muita alteração em relação a isso. Tem a possibilidade do Johan, mas eu acredito mais nessa formação. Mas falando do adversário, como eu ia dizer, o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe, nós sabemos a qualidade do Atlético Mineiro, mas neste momento ele vem em queda, ele vem em baixa, né? Ele tem muitas ausências por questões de lesão, por suspensão, né? E tem também servindo a seleção, como é o caso lá do Arana, né? Que é o lateral esquerdo, que é muito bom jogador. Então, nós temos essa situação do Atlético Mineiro, que na parte defensiva me parece o grande problema dele. Por isso essa arma do Inter de velocidade, né? Talvez até o Inter, o que já fez em outras vezes, diferente de outros jogos, onde o Kudê sempre tenta ter a proposição de jogo, talvez ainda mandante, ele entregue um pouco mais a bola para o adversário e tente jogar, porque tem essas velocidades pelos lados, a posição do Alan Patrick, ele tente especular isso em cima exatamente da deficiência defensiva do Atlético Mineiro. Porque, por outro lado, o Hulk, e aqui dispensa comentários, o Hulk, né, é um dos grandes jogadores hoje do Brasil, né, eu acho o Hulk muito bom jogador em todos os sentidos, mas ele às vezes é pavio curto, né? Hulk, né? É Hulk, né? Ele tem pavio curto, ficou verde lá nos outros jogos, acabou tendo uma expulsão, cumpriu a suspensão, e no último jogo, na verdade, ele já poderia jogar, mas parece que teve o nascimento da filhinha dele, a quem eu já aproveito aqui e desejo muita saúde para a criança, não sei como é que foi, mas acredito que tenha sido tudo bem com a graça de Deus. Ele foi nos Estados Unidos, a filhinha dele nasceu lá, e ele agora, então, vem para jogar esse jogo. Então eles têm o Scarpa, eles têm o Hulk, eles têm o Paulinho, então só esse trio aí de ataque, de chegada, né? Ainda tem o Zaratio ali pelo meio chegando, já demonstra uma qualidade ofensiva, uma possibilidade, a bola parada, né? Então é bom a gente estar alerta nessa nossa questão defensiva para estar bem atento a isso
e tentar evitar o máximo da bola chegar neles. É isso que tem que fazer. Nós temos que matar ali antes. Então é evitar que a bola chegue a eles ou obrigue que eles recuem para tentar sair com essa bola mais de trás, o que traria mais distância do nosso gol, né? Vamos lá, o Inter precisa dessa vitória, mostrar regularidade, para apontar, nós vamos começar a apontar para todo mundo, aqui nós viemos